Está no mudo. Desculpa, é só para testar quem estava prestando atenção. Só para. Esqueci de dar um anúncio, amigos. Final de semana essa semana é semana de recuperação, né? A gente não vai ter programações presenciais na sede, né? Aproveita para fazer as recuperações que vocês têm aí. E no próximo final de semana nós temos conferência geral, tá bom? É, Temos uma instrução aí que as capelas vão transmitir as sessões da conferência e você pode assistir de casa também as sessões da conferência. A gente vai estar postando aí no grupo do Instituto o link, você pode assistir pelo YouTube ou pelo site da igreja. Então, a gente incentiva e convida todos nós, se possível, a nos organizarmos e assistirmos a todas as sessões da Conferência Geral, no sábado e no domingo. Sábado, a primeira sessão começa 1 hora da tarde, e depois vamos ter outras 5 e outras 21. E no domingo a gente vai ter duas sessões, uma às 13 horas e outra às 17, tá bom? Então, esse é o anúncio. Hoje nós vamos falar, queridos amigos, o último capítulo do livro Como Realizar o Impossível. Podemos fazer o dia do Senhor deleitoso, tá bom? Ah, e para a gente começar a nossa aula falando sobre o dia do Senhor, eu queria que a gente pudesse ponderar sobre isso, né? De que forma tornar o dia do Senhor deleitoso vai nos ajudar a realizar o impossível em nossa vida? Pensem sobre isso, porque foi algo que o presidente Nelson ensinou, né? Que é algo que nós podemos fazer para realizar o impossível em nossa vida. Então, ao longo do nosso debate aqui, meu convite é que a gente possa pensar como tornar o dia do Senhor deleitoso, santificar o dia do Senhor, vai me ajudar a realizar o impossível em minha vida, tá bom? Para começar, eu queria compartilhar uma declaração que ele fez logo no início desse capítulo. Opa, opa, deixa eu ver aqui. Agora sim, acho que vocês estão vendo. Deixa eu ver. Felipe, você pode ler para nós, meu amigo? Posso sim, posso sim. Sinto-me fascinado pelas palavras de Isaías. Chamou o dia do Senhor de deleitoso. No entanto, pergunto-me: será que o dia do Senhor é realmente deleitoso para vocês e para mim? Obrigado, Filipão. E olha só, ao longo desse capítulo, o presidente Nelson ele vai fazer várias perguntas, várias indagações. Ele já começa o capítulo com essa pergunta. Ele cita essa escritura de Isaías, né? O profeta que ensinou e chamou o dia do Senhor de deleitoso. E deleitoso significa prazeroso, agradável. É um dia agradável, que nos dá alegria, que é prazeroso de viver. E aí ele faz essa pergunta: será que o dia do Senhor realmente é deleitoso para vocês e para mim? E aí eu queria perguntar para vocês, amigos, na sua opinião, como é que a gente pode saber se o domingo é deleitoso para mim? Como é que você pode saber se o domingo é deleitoso para você, na sua opinião? Daniele, Felipe, Letícia, Sabrina, como é que você Eu sabe acho se o que dia é é, deleitoso para você? Vai lá, Felipe, desculpa. desculpa, eu Não, eu acho que que é quando peço. é um dia calmo, um dia realmente calmo, onde você não tenha estresse ou qualquer tipo de frustração no dia. Acho que é isso. Não, para mim é isso, eu tenho isso na Ok, cabeça. ok. Isso aí, Felipe, obrigado. É um dia calmo, tranquilo, sem estresse, né, Felipe? Isso aí. Esse é o ideal. A gente pode saber quando a gente vive esse tipo. Obrigado. O que mais? Como é que você sabe se o dia do Senhor está sendo deleitoso para você? Ele pode usar o chat aí.
Ela não pode ligar o microfone, né? E para você, Letícia e Sabrina. Opa, temos alguns aqui no chat. Ah, descanso verdadeiro, mesmo estando em serviço ao Senhor, visitando ou fazendo cronogramas para atividades do meu chamado de líder do jazz. Ok, Dani, obrigado. Ter esse sentimento de paz, né, de descanso verdadeiro, mesmo você estando servindo, né, você tem esse sentimento de descanso, né, de alegria. Obrigado. A Sabina comentou aqui, concordo com o Felipe, para mim também é um dia onde sinto paz, onde meu coração se acalma e sinto a companhia constante do Espírito. Legal, poxa, obrigado, Sabina. E hoje em dia, onde muitas pessoas estão buscando a paz, né? Buscando ter esse sentimento, é muito bom a gente saber que tem esse dia que o Senhor preparou para a gente dar uma parada um pouco, né? Se esforçar para parar um pouco dessa correria do dia a dia, do mundo, né? Da nossa rotina, do espírito, da nossa vida, e assim tornar esse dia deleitoso para nós. Obrigado, obrigado pelos comentários. Eu achei interessante que o presidente Nelson ele compartilhou a experiência da primeira vez que ele sentiu esse deleite do domingo, né? Ele compartilhou essa experiência, como é que foi para ele? Ah, deixa eu ver aqui. Letícia, você pode ler para nós, por favor? Letícia? Opa. Posso sim sentir deleite no dia do Senhor pela primeira vez que há muitos anos, quando, como um cristão muito atarefado, percebi que o dia do Senhor havia se tornado um dia de cura pessoal. No final de cada semana, minhas mãos estavam muito machucadas de tanto esfregá-las com sabão e água. Em uma escova dura, eu também precisava de um tempo para respirar devido ao fardo de uma profissão muito desgastante. O domingo me proporcionava um alívio muito necessário. O que chamou a tua atenção aí, Letícia, nessa experiência do presidente Nelson? Que apesar de ele estar assim machucado, ferido, ele tinha um tempo assim, para se acalmar por causa do trabalho dele, né? Ele tinha um alívio assim, de respirar no domingo, né? Um dia calmo para ele. Interessante, né? Um cirurgião, tinha as mãos machucadas, né? Do trabalho e tudo. E ele precisava desse tempo para respirar. Da mesma forma, a gente precisa, né, Letícia, desse tempo para respirar também, né? Não, talvez não de mãos machucadas, mas talvez de qualquer outro assunto que esteja nos perturbando, até da nossa alma ferida. E aí a gente pode ter esse dia, esse domingo, um domingo, o dia do Senhor, como um momento, um tempo para buscar esse alívio necessário que o dia do Senhor pode trazer para nós, nossa vida, né? Então foi assim que o profeta conseguiu o deleite, é assim que a gente pode conseguir também, tá bom? Testifico, testifico que o domingo ele pode ser esse deleite para nós, né? À medida que a gente buscar ao Senhor nesse dia, tá bom? E depois de falar dessa experiência, o presidente Nelson, ele lembrou alguns propósitos do dia do Senhor, tá bom? E aí ele citou algumas escrituras, tá? Então, eu vou compartilhar essas escrituras aqui e compartilhar elas aqui no chat. Eu vou dar um tempinho para vocês lerem, vou designar aqui algumas delas.
E vou pedir para vocês compartilharem depois quais foram os propósitos do Dia do Senhor que vocês conseguiram identificar aí, tá bom? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver até aqui. Quando eu posso compartilhar? De Êxodo, Deuteronômio, que eu já consigo. As escrituras estão no chat. Eu vou dar um tempinho para vocês estudarem essas escrituras e eu quero que vocês possam identificar quais foram os propósitos do dia do Senhor. Quais são os propósitos do dia do Senhor, tá bom? De acordo com essas escrituras. Elas estão no chat aí. Vou dar 1 ou 2 minutinhos para a gente estudar elas e vocês vão me indicando os propósitos, tá? Lá, conseguiram identificar aí? De acordo com Gênesis 2, versículos 2 e 3. Qual o propósito do dia do Senhor? Desse versículo. Opa, eu dei uma lida aqui no chat e eu acho que acho não, com certeza, né, que é mais para esse dia a gente guardar para o Senhor. É, evitar fazer outras coisas, evitar coisas que não sejam assim, coisas que sejam feitas para satisfazer nossos desejos, nossos desejos Ok, mundanos e focar mais no Senhor. Reservar esse dia para o Senhor. ok. Boa, Filipão. É isso aí. Evitar fazer nossos desejos, coisas mundanas e separar esse dia para o Senhor, né? E para o descanso, né? Ele fala 2 vezes, né? Fala ali, Isso, ele remonta ali a criação, né? E ele fala que no sétimo dia ele descansou. Então, a gente pode falar que o propósito desse dia é um dia de descanso, um dia separado para a gente descansar e evitar fazer todas as outras coisas que a gente faz nos outros 6 dias. A gente evita fazer nesse dia. Excelente. De acordo com Êxodo 28, 20, versículo 8. Qual é o propósito do dia do Senhor, de acordo com esse versículo? Felipe já falou um, quero ver os demais aí.
Isso é Sabrina, Dani. Letícia, você lendo esse Êxodo 20, versículo 8, qual é o propósito do dia do Senhor para você ao ler esse versículo? Você acha? Que santificar, guardar esse dia com respeito, esse dia. Boa, Sabrina. Vamos relembrar o propósito. Um dos propósitos desse dia é santificá-lo, torná-lo santo. Daqui a pouco a gente vai ver como a gente faz isso. Está vendo os propósitos, tá? Daqui a pouco a gente vai ver como a gente faz essas coisas, tá? Como é que a gente santifica, como é que a gente faz esse descanso, como é que a gente faz essas coisas. Deixa eu ver algumas sugestões que o presidente Nelson ensina, tá? Muito bom. Deuteronômio 5, 14 e 15. Qual o propósito do dia do Senhor, de acordo com essa escritura? Sim. Ah, os demais que já falaram, pode falar de novo. Felipe, se quiser participar de novo, pode falar. Mas queria ver a Letícia e a Dani aí. Pode falar, Sabrina. É, é igual os outros demais, né? Da gente não fazer coisas mundanas e guardar. Mas não somente guardar e a gente mesmo não fazer nada, a gente mostrar para as outras pessoas que também é um dia sagrado e que elas também não devem fazer essas coisas. Né? E como ele diz no 15, né, que era para a gente lembrar, né, que fomos servos no Egito e ele tirou a gente de lá. Então é um dia sagrado para a gente lembrar de todo o sacrifício que ele fez por nós, mas não só por nós, né, que a gente possa mostrar para o nosso próximo também. Ah, interessante que o dia do Senhor, ele também é um dos propósitos dele também é um dia de lembrar. A gente vai ver isso. Aqui, obrigado, Sabina. E a Dani compartilhou aqui, cumprir a ordem do Senhor, lembrar dele, descansar e santificar. E todos à nossa volta que estão sob nossa responsabilidade também devem respeitar e guardar esse dia, né? É, esse dia, ele, no Velho Testamento, ele foi um dia muito lembrado da libertação e do cativeiro do povo de Israel dos egípcios. Então, esse dia foi um dia para lembrar do poder de libertação do Senhor, do dia que o Senhor libertou o povo do convênio. E tem uma analogia semelhante a isso, que também com a ressurreição do Salvador Jesus Cristo, que e hoje a gente comemora o dia do Senhor como domingo, também é um dia de lembrar da nossa libertação do cativeiro, do pecado e da morte, devido à ressurreição do Salvador Jesus Cristo. Então, esse dia é um dia de lembrar do poder que Deus tem de nos libertar, libertar dos nossos cativeiros, dos nossos desafios. É um dia de lembrar. Obrigado, muito bom, irmãs. Êxodo, já estamos fechando. De acordo com Êxodo, qual é o propósito do dia do Senhor? Lembrar do nosso convênio com ele. Opa, boa, Sabrina. Lembrar do convênio, né?
convênio perpétuo de santificação. E nós fizemos esse convênio de guardar o povo de Israel, né? Desde o Velho Testamento. O povo do convênio do Senhor fez esse convênio de guardar esse dia, né? Um dia santo do Senhor. Olha só, isso vem desde o Velho Testamento. É uma lei muito antiga, o dia do Senhor. Aqui tem uma última escritura, que é a seção 59 de Doutrina e Convênios, versículo 12, que a gente vai ver daqui a pouco, que um dos propósitos também é lembrar da expiação de Jesus Cristo, como eu falei ali, que está ligado com Deuteronômio, né? Da libertação do cativeiro, a gente lembra da expiação de Jesus Cristo. Agora que a gente viu nas escrituras alguns dos propósitos do Senhor, porque às vezes as pessoas, nossa, mas para que tem dia do Senhor, né? Mas tem porque é um mandamento antigo, né? E o Senhor deseja que a gente possa guardar esse mandamento, tá bom? Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Agora que a gente lembrou, pode relembrar aqui alguns dos propósitos do dia do Senhor, como a gente pode saber se uma atividade é apropriada ou não para ser realizada no domingo, no dia do Senhor, na opinião de vocês? O que vocês acham? A gente pode saber, já que a gente tem que santificar o dia do Senhor, tem que ser um dia de descanso, né? Ali fala até algumas coisas que a gente deve evitar fazer, né? Como é que a gente pode saber se uma atividade é apropriada ou não para o domingo, para fazer no dia do Senhor, para santificar esse dia? O que vocês acham? Opa, opa. Isso é uma Ah, coisa que eu não tenho também tanta certeza do que eu vou falar, mas é uma coisa que eu acho que é algo que um, você possa alimentar o seu espírito. Tipo, vou fazer bom. alguma coisa, mas isso vai alimentar o meu espírito ou vai alimentar o meu desejo? Eu acho que é isso. Hum, bom princípio, Felipe. Será que isso vai me nutrir espiritualmente, essa atividade que eu estou querendo fazer? Vai me fortalecer espiritualmente ou é mais para atender a um desejo pessoal meu? Bom, bom, bom princípio, Felipe. Isso não pode ajudar a gente a tomar decisões. Obrigado. Que mais? Daniele, Letícia, Sabrina. Felipe compartilhou uma boa ideia. O que que vocês costumam fazer para determinar se uma atividade é apropriada ou não e que ajuda vocês a santificar o dia do Senhor? Sentir o deleite do domingo. Posso falar? E É, saúde? obrigada, eu tô doente, então. Saúde, saúde. É, eu levo o mesmo princípio que a maioria das pessoas leva para decidir se um lugar é apropriado ou não, né? Então, se aquele lugar vai me afastar da companhia do espírito, então não é um lugar onde eu deveria estar, né? O mesmo se encaixa no domingo, né? Se uma atividade vai fazer que o espírito se afaste de mim, sinal que é uma atividade que eu não deveria estar fazendo, ou pelo menos não deveria estar fazendo no domingo, né? Porque a companhia do espírito é extremamente importante em todos os dias, mas principalmente no domingo, para a gente poder sentir a paz que todos nós falamos, né? Sobre um domingo deleitoso, né? Então, se aquela atividade vai acabar me afastando do espírito, é sinal que é uma atividade que eu não deveria estar fazendo, pelo menos não no domingo. Pessoal, bom exemplo, Sabrina. E a gente tem que tomar cuidado não só de fato com as coisas que fazemos, mas até nos locais, né, que a gente está indo no domingo. A Dani até compartilhou aqui no chat, ó, que ela acabou de receber uma aprovação ao vivo. Olha só, acabei de receber uma mensagem de ligação com a seguinte proposta. Você quer participar da fiscalização de provas do Enem nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro? Fui olhar no calendário, é domingo, já recusei. Eita, Dani, que coisa, hein?
São algumas escolhas que a gente tem que tomar, né? Obrigado por compartilharem. Presidente Nelson, queria compartilhar com vocês algo que ele ensinou que é bem interessante. Tem uma perguntinha que a gente pode fazer caso a gente tenha uma dúvida se determinada atividade é apropriada para o domingo ou não, para a gente santificar o domingo ou não. Uma perguntinha bem simples que a gente pode se fazer, tá bom? Ele ensinou essa pergunta com mais uma indagação, ó. Até que ponto santificamos o dia do Senhor? Tá bom? Ah, Felipe, você pode ler para nós, meu amigo? Bora lá, bora lá. Quando eu era bem mais jovem, estudei o trabalho de outros que tinham compilado listas de coisas para fazer e coisas para não fazer no dia do Senhor. Foi só mais tarde que aprendi nas Escrituras que minha conduta e minha atitude no dia do Senhor constituíam um sinal entre mim e meu Pai Celestial. Com esse entendimento, não precisei mais de listas do que fazer ou evitar. Quando tinha que tomar a decisão sobre uma atividade ser ou não adequada para o dia do Senhor, simplesmente me perguntava: que sinal quero dar a Deus? Essa pergunta fez com que minhas escolhas para o dia do Senhor ficassem bem claras. Beleza. Obrigado, Felipe. Então, às vezes tem pessoas que querem fazer listas, né? Ah, vou fazer isso, isso aqui pode fazer, isso aqui não pode fazer. E na verdade, o Senhor, ele não vai fazer isso, né? Ele não vai nos mandar tudo que a gente tem que fazer. Ele vai ensinar os princípios e vai esperar que a gente faça as melhores decisões. E aí, um princípio que a gente pode seguir é fazer essa pergunta a nós mesmos, né? Quando a gente tiver que tomar uma decisão sobre uma atividade ser ou não adequada para o domingo, a gente pode se perguntar isso: que sinal quero dar a Deus? Que sinal quero dar a Deus? E aí talvez as nossas escolhas vão ficar bem mais claras para fazermos no domingo e para tornar esse dia mais santo, deleitoso na nossa vida. Então, oi, Sabrina, pois não. Rapidinho. Essa situação fez eu lembrar de uma história que eu escutei em um discurso uma vez numa sacramental. Eu não lembro exatamente da história, mas eu lembro da parte que fixou ali na minha mente. Né? Era um discurso, era uma história justamente falando sobre o domingo, sobre guardar o domingo. Né? E na história, o homem estava falando que ele estava falando com uma pessoa e ele explicava para a pessoa, né? E se Cristo voltasse em um domingo, né? Ele iria me encontrar dentro da igreja ou fazendo qualquer outra coisa? Né? E eu lembrei exatamente disso, porque né, que ele fala, né, que sinal quero dar a Deus. Eu acho que a gente pode levar isso também para nós. Né? Não só o fato de estarmos dentro da igreja, né? Mas e se Cristo voltasse em um domingo? Eu estaria fazendo alguma coisa que iria me envergonhar na frente dele ou não? Era só isso, né? Poxa, que coisa, hein? Que ponderação. Obrigado, obrigado. Eu queria perguntar algo mais ou menos nessa linha mesmo que a Sabrina falou aí. Eu não sei, né? Eu queria perguntar para vocês se vocês se lembram, alguém aqui se lembra de ter tido alguma experiência onde você aplicou esse princípio, ao ter que decidir se uma atividade era adequada ou não no domingo. Alguém já teve uma experiência assim, onde você, talvez não conscientemente, não sei se todos conheciam essa pergunta, nossa, que sinal quero dar a Deus, mas alguém já teve alguma experiência de ter que ponderar, fazer essa ponderação? Fazer? E possa compartilhar conosco, se não for muito pessoal?
Pode compartilhar, Sabrina? A, a, já compartilhou uma aqui, né? Dela no chat. Foi muito bom, Dani. Queria ver você, Sabrina. Eu tô falando muito, parece até que é só eu aqui na aula. Não, fique à vontade. É, eu lembro quando eu era mais nova, a minha mãe e meu pai eles sempre só tinham folga aos domingos. Então, a mãe, o tempo que ela e o papai estavam afastados da igreja, eles sempre tiravam um domingo para passear, né? Pegavam o carro e iam para outra cidade. Eles gostavam muito de passear, né? Então, eles sempre me convidaram, né? A minha irmã casou cedo, né? Então, sempre foi só nós três, né? E muitas vezes, praticamente quase 100% das vezes, eu recusava o convite deles para eu poder ir para a igreja, né? Depois que o meu pai faleceu, eu percebi quantos momentos eu perdi ao lado deles. Mas, ao mesmo tempo, né, eu não estava arrependida, porque eu estava cumprindo o que eu achava que era certo. Né? Eu estava indo para a igreja, eu estava aguardando o domingo, por mais que eu tivesse que sacrificar um tempo com meus pais. Mas eu estava fazendo o que, no meu ponto de vista, era certo, que era de guardar o domingo em vez de passear e fazer qualquer outra coisa, né? Que para mim naquele momento era uma coisa simplesmente mundana e que eu poderia fazer depois, né? Em qualquer outro dia, apesar deles só terem folga no domingo, né? Então eu levei isso muito dos exemplos da minha irmã, porque a minha irmã sempre recusou muitos convites. Eu lembro de quando eu era bem pequena e eu não tinha poder de escolha, então eu tinha que ir com eles, né? Mas sempre eu cresci vendo a minha irmã sempre recusando os convites, né? Sempre colocando a igreja e guardar o domingo na frente, né? Então foi uma coisa que a nossa avó sempre ensinou pra gente. E eu sempre vi a minha irmã guardando isso fielmente. Né? E quando eu já comecei a ter meu poder de escolha, né, eu passei a tomar essa decisão também e fazer isso. Por mais que naquele momento eu estivesse sacrificando algo que também era importante pra mim. Obrigado por compartilhar. Muito bom. Exemplo de, às vezes, a gente tem que ir até contra a nossa família, né? Às vezes, para guardar os mandamentos de Deus, né? Poxa, obrigado, Sabrina. A Dani compartilhou aqui no chat. Sim, quando eu pedi demissão do shopping, onde precisava trabalhar em 2 domingos no mês à tarde. Quero dar o sinal a Deus de que confio nele e em sua provisão. E eu escolho Deus, eu disse para minha chefe. E tomei essa decisão após orar fervorosamente, jejuar e me inspirar no discurso daquele domingo de meu bispo. Graças a Deus nunca me faltou provisão em casa. Poxa, obrigado, Dani, pela experiência também. E nossa, que bom ver a experiência de vocês, né? De fato, queridos amigos, quando a gente se esforça para dar um sinal a Deus de que nós o amamos e de que nós estamos dispostos a fazer a sua vontade, nossa vida, e fazer o nosso melhor, né? Fazer o nosso melhor esforço para guardar o dia do Senhor, de fato os milagres acontecem, né? Às vezes até o impossível acontece, né? O poder de Deus se manifesta e as bênçãos são derramadas sobre nós. Por isso, meu convite para nós é esse. Sempre que a gente, se houver algum momento que a gente tiver uma dúvida sobre uma atividade ou outra no domingo, que a gente possa pensar que sinal eu quero dar a Deus, né? É, sobre esses sinais que nós podemos dar a Deus, tem alguns sinais que nós podemos dar a Ele, que nós o adoramos nesse dia, que são importantes da gente dar. Alguns sinais ele deixou, ele ensinou nas Escrituras. Alguns deles estão lá na seção 59 de Doutrina e Convênios, e o presidente Nelson, ele, ele lembrou disso, né? Nesse capítulo. Eu queria compartilhar alguns conosco aqui, agora. E na seção 59, nos versículos 9, 10 e 13, o Senhor, ele dá alguns conselhos.
e eu posso dizer até mandamentos para nós que nós devemos fazer para santificar o dia do Senhor. Então, vamos ler esses versículos e eu queria que vocês tentassem identificar o que que o Senhor está pedindo que a gente possa dar de sinal a Ele para santificar o seu dia, tá bom? Letícia, você pode ler para nós, por favor? E para mais que te conserves limpos da mancha do mundo, irás à casa de oração e oferecerás teus sacramentos no meu dia santificado. Porque, em verdade, este é um dia designado para descansares de teus labores e prestares tua devoção ao Altíssimo. E neste dia não farás qualquer outra coisa. Seja teu alimento preparado com singeleza de coração, para que teu jejum seja perfeito, ou em outras palavras, para que tua alegria seja completa. Obrigado, obrigado, Letícia. O que que vocês conseguem identificar aí sobre o que que precisamos fazer para tornar o dia do Senhor deleitoso ou para santificá-lo? O que que o Senhor espera que façamos? A Dani já compartilhou aqui a capela e tomar o sacramento. Muito bom, Dani. Na verdade, isso essa renovar os nossos convênios por meio do sacramento é o ponto alto do dia do Senhor, né? É o ponto alto da nossa adoração desse dia, né? E a igreja e partilhar do sacramento dignamente, né? Muito bom, Dani. O que mais vocês conseguem identificar aí? Chama a atenção de vocês. Servir, né? Aonde que você vê servir, Sabrina, aí, nesses versículos? Onde que você está vendo que o Senhor espera que a gente possa servir? Versículo 10, quando ele diz que a gente precisa descansar dos nossos labores, mas prestar a nossa devoção ao Altíssimo. Descansar das coisas do mundo, mas continuar servindo dentro da igreja. E, ok. E aí a gente tem que só tomar cuidado, né, para a gente não descansar, ir para a igreja e depois não descansar o resto do dia todo, né? Tem que tomar cuidado com isso, né? A gente tem que prestar nossa devoção ao Senhor, a gente tem que servir, servir no reino, servir aos filhos dele, servir para as pessoas em nosso lar, nossa família, né? É importante a gente prestar nossa devoção dessa forma. Obrigado. Tem algo mais que vocês conseguem identificar aí que chama a atenção de vocês? Uma promessa interessante que ele faz, né? Aqui no início do 9 ele fala para que mais plenamente te conserves limpo das manchas do mundo. Então, olha só, né? Santificar o dia do Senhor, ir na igreja, partilhar do sacramento, fazer, oferecer as nossas oblações ao Senhor, né? Os nossos sacrifícios a Ele, buscar ver que pontos da nossa vida a gente precisa se arrepender, que ajustes a gente precisa fazer, que aspectos a gente precisa mudar, talvez que pecados a gente precisa abandonar, ou que coisas a gente precisa começar a fazer. A gente fazer essa análise no domingo, jejum no domingo,
Nossa, todas essas coisas, elas vão nos conservar limpos das manchas do mundo. E vai ser uma grande bênção para nós. Então, essas são algumas maneiras de nós podemos dar um sinal a Deus, né, no domingo. E aqui no versículo 15 e 16, ele ainda dá mais algumas orientações, alguns mandamentos e faz uma promessa. Pode ler, Sabrina, para nós, por favor? Se fizerdes essas coisas com uma ação de graças, com o coração e o semblante alegres, sem muito riso, porque isso é pecado, mas com o coração feliz e o semblante alegre. Em verdade eu digo que se fizerdes, a plenitude da terra será vossa. As feras do campo e as aves do céu e aquilo que sobe nas árvores e anda na terra. E olha só. Como é que vocês se sentem ao saber que, ao guardar o dia do Senhor, o Senhor promete que a plenitude da terra será nossa, será vossa? O que que significa essa promessa para vocês e como vocês se sentem ao saber que o Senhor faz essa promessa para nós, ao santificarmos ou guardarmos o dia do Senhor? Ah, sem muito riso. Olha só, Dani está perguntando aqui. Explique melhor isso, sem muito riso, porque isso é pecado, por favor. O que vocês acham, antes de eu falar, né? O que vocês acham que significa isso? Sem muito riso, porque isso é pecado. Quem tem alguma ideia? Posso falar? Pode. Eu não sei se está certo, mas eu acredito que seja o fato da gente expor o que a gente está fazendo. Tipo, eu tô ministrando uma irmã e eu tô me gabando porque eu tô fazendo isso. Ok, ok. Ok, interessante, interessante essa visão, Sabrina. Esse sem muito riso também, ele significa que essa atitude de, às vezes, pode trazer irreverência. E esse dia, o dia do Senhor, é um dia de nós sermos reverentes. É isso, Dani. E reverência aí pode nos fazer tratar com leviandade coisas sagradas. Por isso que isso pode nos levar ao pecado. É apenas esse conselho do Senhor que a gente tem que estar atento. Tá bom? Deu para entender, Dani? Tem a ver com a reverência que a gente tem que ter no domingo. Não quer dizer que a gente não pode sorrir, né? A gente pode rir, a gente pode se alegrar, não tem problema. Mas tem que tomar cuidado com muito riso, muito riso, muito. Isso pode ser irreverente, tá bom? Se tiver alguma dúvida, você me avisa. Agora, lembra dessa promessa, tá? A plenitude da terra será nossa. O Senhor vai nos dar grandes bênçãos para guardar o dia do Senhor. Inclusive, uma delas é paz em nossa vida, mesmo em meio aos desafios, ao mundo tumultuado que a gente está vivendo, tá bom? Vocês já compartilharam algumas bênçãos aqui, né? A própria Daniela já compartilhou algumas bênçãos de que a plenitude da terra será nossa, né? Bênçãos tanto materiais como espirituais estão reservadas para aqueles que guardam esse dia, tá? O dia do Senhor. Então, meu convite para nós, queridos amigos, é que sim, esse dia possa ser um dia especial para nós, para cada um de nós. Possa ser um dia que a gente possa servir ao Senhor. O presidente Nelson fala que a gente pode fazer o trabalho do tempo, história da família. A gente pode ajudar no trabalho de obra missionária, no trabalho de coligação de Israel. E a gente pode até estar com nossa família, ensinar aqueles que têm filhos, ensinar os seus filhos, estar com seus cônjuges, estar em família e ensinar o evangelho em família, né? É um dia para a gente fazer isso. Aqui em casa, a gente tem a prática de, a gente faz nossa noite familiar no domingo.
E o domingo é um dos dias que a gente se reúne para ensinar o evangelho uns aos outros, que a gente ensina as nossas filhas, que a gente brinca, a gente faz coisas juntos aqui em casa. E é um dia muito feliz para nós. É um bálsamo para nós no domingo. E eu sou, queridos irmãos, eu testifico que esse dia é especial, é uma demonstração do amor do Pai Celestial por nós. E meu convite é que a gente possa se esforçar para guardar esse dia e fazer o nosso melhor para torná-lo santo e fazer os nossos melhores esforços. E lembra que o Senhor ama o esforço, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? A Dani fez uma pergunta aqui, muito boa, Dani. Alguém tem alguma outra pergunta ou dúvida, algo que não entendeu muito bem? Algum outro comentário? Então, antes da gente encerrar, eu queria compartilhar duas citações que o presidente Nelson compartilhou no final do seu livro, tá? Esse livro, Como Realizar o Impossível, depois dele ter ensinado o que Deus faz para nos ajudar a realizar o impossível e o que nós podemos fazer para realizar o impossível, ele faz uma conclusão. E ele faz um comentário bem interessante aqui, dizendo que o mundo está em guerra, das forças do bem contra as forças do mal, né? E o Senhor precisa de nós, dos justos, né? Para defender a verdade, para trabalhar no trabalho de coligação de Israel e ajudar mais pessoas a virem a Cristo e desfrutarem das bênçãos do Evangelho na vida delas. Mas para isso a gente precisa fazer essas coisas, né? O dia do Senhor, fazer nossas orações, agir com fé, pagar nosso dízimo, que a gente viu muitas aulas aqui, o presidente Nelson falando sobre isso. Então a gente precisa agir com fé e fazer coisas que vão nos ajudar a realizar o impossível para a gente ser uma luz para o mundo, né? E aí ele dá alguns conselhos finais que eu queria compartilhar com vocês aqui, tá bom? Então, ao ler esses convites, queria que vocês ponderassem, né, sobre como foi sua experiência de fazer esse curso e como nós podemos atender esse convite do profeta, tá bom? Esses convites que ele vai fazer aqui. Deixa eu ver aqui. Essa primeira parte eu vou pedir para o Felipe ler para nós e a outra eu vou pedir para Letícia. Pode ler, Felipe, por favor? Posso sim. Posso sim. Cada líder da igreja que você apoia como profeta, vidente e revelador suportou ou suportará tal teste abrâmico. Em algum momento você também será provado e testado, ainda mais do que já foi. Desenvolva uma fé suficiente para sustentá-lo durante esse momento difícil. Ao Continuo lendo? banquetear-se Pode, com pode, pode continuar, Letícia. ao banquetear-se com as palavras de Jesus Cristo, você entenderá a sua doutrina e poderá aplicar seus ensinamentos em sua vida. Então eu digo a você: promova a sua fé, mantenha o foco com os olhos fitos na glória de Deus. Seja forte e corajoso. Segunda Crônica 32:7. E você receberá poder e proteção do alto. Só, que possamos lembrar que haverá momentos da nossa vida em que nós vamos ser provados e testados. Talvez esses momentos já são até agora. Vocês até já compartilharam alguns aqui na aula. Que nós possamos lembrar da importância de desenvolver essa fé que vai nos manter firmes nesses momentos de teste. Só vamos nos manter firmes se tivermos uma firme fé no Salvador Jesus Cristo. E para a gente ter essa fé que vai nos sustentar,
A gente precisa se banquetear com as Escrituras. Precisamos entender a doutrina e aplicar na nossa vida. Então, meu convite é que possamos continuar banqueteando-nos com as palavras de Cristo. Isso nos trouxe todos os dias, meus amigos. Possamos reservar um tempo para estudar as Escrituras todos os dias, entender as doutrinas do Salvador Jesus Cristo, do seu Evangelho. E aí a gente vai receber esse poder, essa proteção, ao a gente aplicar o Evangelho do Salvador em nossa vida. E por fim, a Sabrina, pode ler aqui para nós? O Senhor tem mais em mente para você do que você tem em mente para si mesmo. Você foi reservado e preservado para este tempo e lugar. Você pode realizar coisas difíceis. Ao mesmo tempo, ao amá-lo e seguir seus mandamentos, grandes recompensas, até mesmo conquistas inimagináveis, podem ser suas. De fato, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. O Senhor precisa que você mude o mundo. Ao aceitar e seguir sua vontade para você, você se verá realizando o impossível. Obrigado, Sabrina. Olha só, né? Eu oro para que a gente possa lembrar disso, né? Vocês, cada um de vocês aqui, Dani, Felipe, Letícia, Sabrina, vocês são especiais. Vocês foram preservados para essa época, para nascerem nessa época, nesse momento da história do mundo, serem membros da Igreja de Jesus Cristo. Vocês foram reservados e preservados aqui para realizarem coisas difíceis, para realizar o impossível. O Senhor tem grandes recompensas e promessas para vocês, para todos nós. Basta que a gente continue seguindo Ele, nós possamos fazer a vontade dele na nossa vida. E aí a gente vai poder realizar o impossível, por meio do poder dele, o poder de Deus e do Salvador Jesus Cristo. Mas lembra, né? O Senhor ama muito vocês. O Senhor tem mais em mente para você do que você tem em mente para si mesmo. Lembra disso. O Senhor tem grandes planos para cada um de nós. Eu sei disso. Sei que essas coisas são verdades. Sei que o presidente Nelson é um profeta de Deus. Foi chamado para nos guiar nesse tempo. E hoje ele está junto ao Pai. Ele concluiu com louvor a sua missão aqui na Terra. E agora nós temos que continuar, fazer a nossa parte aqui, fazer os nossos melhores esforços para continuar, continuar o legado dele, né? De amor, de bondade, de mansidão, de discípulo do Salvador Jesus Cristo. E que o Senhor abençoe vocês, cada um de nós, e que a gente possa continuar seguindo a vontade do Senhor na nossa vida. Eu queria compartilhar esse testemunho com vocês e agradecer por vocês estarem aqui, pela sua participação. Em nome de Jesus Cristo, amém.